Começamos hoje a nossa conferência com um delicioso café de manhã às 8 horas, foi incrível. E foi maravilhoso também nosso momento aqui de conferência. Essa conferência a gente está tendo um formato novo, um formato de painel, onde o interessante mesmo é estar interagindo com o público e o conteúdo vem de vocês, amém? E a gente vai ter uma noite incrível aqui de conversa, de bate-papo, com relação à nossa família, bases, valores, conselhos que o Senhor tem para a nossa casa, para a nossa família, amém? E nós queremos convidar aqui especialistas que vão estar aqui conosco nos ajudando nesse bate-papo, nesse painel, na nossa conferência. Eu quero convidar aqui honrosamente à frente a nossa líder do Ministério de Crianças, Lidiane, vem para cá, aplauda aí Jesus na vida da Lidiane. A Lidiane, juntamente com a sua casa, a sua família, tem servido o Ministério de Crianças e pastoreado as nossas crianças pelo Ministério do Senhor nesta casa de oração, na nossa igreja. Então, fique à vontade. Também queremos convidar aqui nossos líderes do Ministério Teens, nossos adolescentes, têm sido pastoreados por esse casal, por essa família. Ricardo e Suzane, venham para cá, vão nos ajudar hoje aqui. Amém. Glória a Deus. Cadê eles? Vem para cá. Amém. Fã-clube aí, especial. Ricardo e Suzane também têm servido o Senhor, né? E têm pastoreado nossos adolescentes. Uma bênção para nós. Queremos também convidar aqui o Lucas Machado, nosso líder do Ministério de Jovens. Vem para cá, Luquinhas. Aplauda Jesus na vida dele. Aleluia. Ele e a sua casa têm se desdobrado, né? E servido com alegria a nossa juventude da igreja. E isso é uma bênção. Queremos convidar também esse casal que tem cuidado de casal aqui na nossa igreja. Queridinha e eu. Vem para cá, queridinha. Especialistas aí, amém? Já puxamos 20 anos de casamento, amém? E de 3 semanas para cá, a queridinha tem melhorado muito, amém, irmãos? Graças a Deus, eu sou grato ao Senhor. Também honrosamente queremos convidar aqui à frente mais um especialista da família, que tem pastoreado junto com a gente, além de nossos líderes da casa, né? Nós queremos convidar a irmã Suelanes, líder do Ministério de Mulheres. Vem para cá, por favor, irmã Suelanes. Aqui. Glória a Deus. E também nosso presbítero e pastor da nossa igreja no Greenville, pastor Henrique. Vem para cá, meu irmão. Aleluia, nosso líder de ministério de homens aqui na igreja do centro, amém? Fiquem à vontade aí. Esses irmãos têm servido a esta comunidade, a esta igreja, há pelo menos aí 4 anos que nós estamos servindo nesses ministérios que compõem então o pastoreamento da família, amém, irmãos? E nós louvamos a Deus por cada um deles. Queridos, nós vamos fazer assim. Nós já vamos para a parte de interação e de conversa, tá bom? Nós temos aqui no telão esses temas que nós listamos em reunião, juntamente com essa equipe. Nós fizemos uma pré-conferência e nós ficamos aí 2, 3 horas, né? Passando assunto e conversando, e foi maravilhoso, edificante. E nós listamos então esses assuntos. O que a gente pode fazer? Vocês aqui, ó, a partir daqui, desse lado aqui da minha direita, pode ficar concentrado em ficar se coçando para mandar perguntas, né? E também interagir, dar respostas nesses temas daqui, da direita. E daqui para cá,
para a minha esquerda, vocês podem se concentrar aqui nesses assuntos e temas daqui. Tudo bem? Ou não, tá bom? Tanto faz vocês participar em qualquer assunto, enfim. Nós temos hoje, né, o Buza. Cadê o presbítero Buza? Está aí. Ele está sendo treinado, irmão, tá? Para logo servir a Igreja Universal. O irmão também? Hoje à noite temos 2. Todos querendo ir para a Igreja Universal. Eu falo assim porque a gente vê na TV, né? Os irmãos indo no público, né? Com microfone, fazendo pergunta, enfim. Então, eles vão nos ajudar aí com os microfones, se você tiver uma pergunta, enfim. E nós vamos decorrendo aqui, conversando, amém, sobre esses assuntos. Para começar, eu gostaria de colocar aqui, nós abrimos uma caixinha de perguntas lá na nossa rede social, o Instagram, e nós tivemos algumas perguntinhas lá. A primeira, a gente até conversou de manhã e veio ela espontaneamente. A primeira é assim: conselhos sobre a idade para começar a namorar e o trabalho, e a estabilidade antes de casar. E hoje de manhã, o Pedro e a Mara, né, foram nesse assunto aí, a gente acabou respondendo e conversando um pouco, tá bom? Outra perguntinha que veio na nossa caixa de mensagem lá na internet, no nosso Instagram, @iabicacoal, foi essa daqui: como a igreja orienta os pais com relação à ideologia de gênero que estão nas telas e também nas escolas. Tudo bem? Será que a gente já começa por aqui, irmãos? Vamos nessa? Quem quer, levante a mão. Pronto, vamos começar logo entendeu? Pelo miolo. Então, queridos, por favor, a gente vai estar conversando então sobre essa temática. Como que a igreja pode se posicionar, orientar e também se comportar em relação a essa temática sobre ideologia de gênero que está intenso na nossa sociedade, nesse tempo que nós vivemos. E nossa família, nossos filhos, enfim, é assediado o tempo todo, seja pela televisão, pela internet, pelos conteúdos, né, de entretenimento. Você vai assistir um filme com a família, hoje é complicado. Você pode até ter a classificação liberada para a idade da criança, enfim, da pessoa, mas você vai perceber que no meio do filme, né, vai ter uma cena que traz à tona essa temática de ideologia de gênero, né? E assim, do nada, gente. Se você for pegar na sua Netflix e escolher um filme, a partir de 2020, 2019, 2021, todos, pode fazer essa pesquisa, depois você me manda um feedback. Todos os filmes têm um incentivo às cenas que compõem esse aspecto da ideologia de gênero. Tá bom? Eu quero pedir para Lidiane, porque nas escolas e nossas crianças também têm sido assediados por isso. Graças a Deus, nas nossas escolas aqui do município, ainda que vieram tentativas, não foi aprovado, né? Até mesmo de maneira prática, essa questão, por exemplo, de banheiros nas escolas, nesses ambientes públicos, né? Essa questão. Dentro do aspecto das crianças, Lidiane, você já teve alguma experiência com relação a isso? Alguns pais já te procurou? Enfim, começa aí que a gente vai conversando e a igreja também. Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Bom, hoje está muito aberto, acessível a tudo para as crianças, né? Eu tenho uma experiência dentro de casa, que o meu filho chegou, ele estava com 5 para 6 anos, o Miguel, e ele disse assim para mim: eu sou gay. Aí eu disse para ele assim: como? Como assim? Ele falou: não, mãe, é porque meu colega me chamou de gay e disse que eu sou gay. E aí eu fui perguntar para ele: meu filho, você sabe o que essa palavra diz? Aí ele disse assim, para mim: não, mãe, não sei não.
Aí eu fui explicar para ele o que significava a palavra gay. Né? E aí ele disse, não, mas eu não sou isso, não. Aí eu disse assim para ele, não é mesmo, meu filho, você é um homem, você é um homem, um homenzinho da mamãe, o Senhor me deu, você veio nascer um menino. Aí eu falei para ele, você nasceu com o pênis ou o pipi, que a gente tem que ter liberdade com os nossos filhos para conversar. Você nasceu para ter família, você nasceu para ter uma esposa, para ter filhos para o Senhor. E aí ele pegou e falou para mim assim... E aí ele falou assim, mãe, mas deixa eles falar, né? Eu falei, não deixa eles falarem. Quando eles falarem para você que você é gay, você falar para eles assim, eu não sou gay, eu sou homem, eu sou filho de Deus. E então, assim, nós pais, nós temos que conversar muito com os nossos filhos, por quê? Porque, às vezes, ele com 6 anos, ele é muito, assim, imaturo para certas coisas e acha que é normal. Né, a aceitar, porque ele não quer perder o colega. Então, ele acaba aceitando aquilo. Se não tem a liberdade de conversar com os pais, ele vai crescer achando que ele vai ser isso mesmo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A questão também, pastor, da acessibilidade à pornografia, né, que os adolescentes, as crianças e os adolescentes já estão tendo muito cedo. Então, eles começam ali a já ver coisas, né, que não devem, e aí começa a formar, porque as crianças elas têm até os 7 anos para formar, desenvolver isso nelas. Então, se a gente não cuidar nessa primeira infância deles, nós vamos ter um problema lá na frente. Então, o que a gente tem que ter? Liberdade com os nossos filhos, desde crianças bem pequenas. Não precisa crescer para conversar sobre isso. Não precisa crescer para conversar sobre... já estou entrando em outra parte, né? Sobre sexo. Tem o tempo certo para todas as coisas. E sempre a gente aplicar na palavra. Né? Meu filho, a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. E as crianças, elas estão sendo assediadas, pastor. Chegou um livro, né, pelo MEC, aqui em Cacoal, na escola pública. Esse livro já estava ali, né, para ser utilizado, e aí eles não colocaram para frente. Um livro totalmente distorcendo aí a questão da família. Porque assim, irmãos, é uma realidade. E o que é o problema? O problema é que existe uma comunicação, uma linguagem sensacionalista em cima desse tema. Porque é dramático e é real a realidade da homossexualidade. E ela precisa ser respeitada, precisa ser tratado com respeito. E aí, a igreja precisa se aprofundar nessa temática. O que acontece? Acontece que, de uma maneira articulada, espiritualmente, a sociedade quer supervalorizar algo que devia ser conversado, tratado, né? Então, assim, a gente vai ter dificuldade, porque o espírito que está no mundo vai realmente fazer apologia àquilo que é carnal, àquilo que é anti, né, a vontade de Deus. E assim, irmãos, estar muito atento, porque nós conversamos hoje de manhã sobre a questão de telas, né? Como administrar essa questão, esse consumo excessivo das telas. E tudo está sendo feito de uma maneira muito atraente. Então, você vai pegar a partir daí crianças que já têm acesso a qualquer tipo de conteúdo. E também foi falado aqui que, de repente, o seu filhinho está lá num jogo ou está assistindo uma programação e nas propagandas de intervalo você vai ter, assim, cenas com a apologia à questão da homossexualidade. Um dia desses, meus filhos estavam ali na TV da sala e a gente estava vendo um vídeo e quando daqui a pouquinho passou a propaganda de um produto e um produto que vinha com cenas de mulher se beijando. Então, aquela cena, você falou sobre a questão da pornografia, acaba a criança vendo isso, seja de qualquer for o grau, e também essa massificação da ideologia, dizendo que isso é orgulho, que você
pode assumir isso, enfim. Mas, assim, irmãos, o que é interessante? Nós temos, como pastor, experiências no aconselhamento de famílias, e dentro da igreja isso é uma realidade. Nós já temos tratado, aconselhado muitas famílias, até tradicionais, onde filhos ou filhas têm dificuldade e apresentam essa situação da homossexualidade. E como comunidade, né, a gente precisa ter, sabe, uma concentração e respeito. Por quê? Porque já está assim, mais do que provado, irmãos. A homossexualidade, ela tem duas bases. Ou ela será estrutural, ou ela será superficial. A estrutural só tem um jeito de fazer alguém ficar com essa disfunção, e isso para sempre. É aquilo ali, sobre a questão de educação sexual ou abusos infantil. Uma criança que foi abusada sexualmente enquanto criança, independente do grau do abuso, atenção, irmãos, essa criança muda, já mudou totalmente a sua programação e a sua identidade sexual. Corrompeu ali. Então, irmãos, por que a ideologia de gênero partiu para cima das crianças? Por quê, irmãos? Porque só tem um jeito de formar uma pessoa com essa identidade corrompida na parte sexual, com homossexualidade. É o abuso infantil. Seja qual for o grau. Uma criança que é abusada, geralmente o abusador está muito perto, é amigo da família ou é da própria família. E esse abusador, ele vai manter essa criança em silêncio. Essa criança vai chegar aos seus 12, 13 anos e se formar fisicamente, mas mentalmente, psicologicamente, ela está toda afetada. E essa estruturação vai até o último fôlego da vida dela. Assim como é uma realidade hoje. A dependência química. Um dependente químico não pode dizer que é um ex-dependente. Por mais que ele esteja limpo durante 10 anos, não bebeu, não usou mais drogas, ele não pode dizer que é um ex-dependente. Por quê? Porque já faz parte da estrutura dele, cerebral, neural, enfim. Ele não pode brincar e vacilar. Se ele tomar o primeiro gole de novo, volta tudo. Tem que vigiar. Assim também os consumidores de açúcar. Passa 3 dias sem consumir açúcar para você ver, ou qualquer coisa que vira açúcar. Você fica irritado, dá abstinência. Você briga por causa de um doce. Você entende? Você se transforma. Entende, irmão? Não é fácil. Por quê? Porque já é estrutural. Então, o homossexual, se ele for estrutural, a igreja, a gente precisa dar muita atenção, porque isso vai ser uma batalha até o resto da vida dele. Atenção, irmãos. Assim como um irmão que é casado hoje na igreja, e ele é hétero, não? Vamos colocar assim, e ele é casado com a esposa. Ele tem atração, e é natural ter atração, por outras mulheres. É pecado? Até certo ponto não, por quê? Porque tentação não é pecado. Pecado é você ceder e ir lá e decidir. Então é normal um homem que é casado ter atração por outra mulher. Só que o homem casado, ele fez uma aliança de fidelidade com a sua mulher. Essa atração foi, poxa, mulher bonita, mulher atraente. Se você ficar mentalizando isso, descer isso, o desejo vem e daqui a pouquinho talvez o pecado é cometido. Mas você não é só desejo carnal. Você é alma, você é espírito. E você pode tomar uma decisão. Entende, irmão? Assim como um hétero casado precisa o tempo todo vigiar e ir contra a natureza da sua atração, talvez por uma outra mulher, e crucificar essa atração,
Assim também o homossexual. Porque nele agora foi alterado, foi corrompido. Ele naturalmente vai ter atração por outro homem. Ou a mulher pode ter atração por outra mulher. Até aí tudo bem. Tudo bem. Agora, eu não preciso decidir, porque eu entendo que isso é ante a natureza humana que Deus criou, e isso é ante a natureza de Deus. Amém, queridos? Então, assim como um homem hétero, casado, precisa ser fiel à sua esposa, e isso é uma vida de cruz, assim também um homossexual. Talvez alguns vão até se casar. E qual é o problema, irmãos? É que não se conversa. Um homossexual, ele tem ambiente na igreja para conversar? Ele tem irmãos para chegar, pastor, deixa eu te falar um negócio. Eu sinto atração por outros homens. Ou uma mulher vem e conversa com a liderança da igreja, com irmãos, eu preciso confessar, eu tenho essa dificuldade. Eu passo por isso, por causa disso, disso, disso. A igreja tem esse ambiente? Ou a gente é uma igreja que fica tirando sarro, chamando os outros de gay, brincando? Assim como a sociedade. Não é, irmãos? Então, sem sensacionalismo, sem campanhas políticas, até mesmo dentro da igreja, já basta a sociedade, irmãos. É necessário que a igreja tenha um ambiente onde pessoas mentirosas precisam de um ambiente de cruz. Pessoas que são casadas e mesmo com imoralidades nos pensamentos e talvez nos desejos, estão indo para a cruz para ser fiel à aliança de casamento. Assim também o homossexual. É capaz que o homossexual, ele está na comunidade cristã e, dependendo do grau dessa pessoa, ela já até apresenta outros traços afeminados, por exemplo, um homem. Ele vai ter que mudar? Provavelmente não, irmão. Só que se aqui dentro do coração, da mente dele, ele não, eu confesso isso, eu estou indo para a cruz, assim como cada um aqui com seu pecado, esse irmão precisa ser bem, igualmente tratado dentro da igreja, desde que ele esteja também, como qualquer um de nós, sujeito a querer colocar sua vida na cruz de Cristo. Amém, irmãos? Se ele vai se casar, depende muito dessa relação de cura, depende muito dessa relação. Senão ele vai pegar e falar, não, eu não tenho condição. Então ele vai viver solteiro. Amém? Indo para a cruz, todo dia. Amém, queridos? Então a gente precisa, porque, irmãos, isso é muito real, muito real. Nós tivemos um retiro, para as mulheres, de vez em quando a gente tem papos aqui e ambientes aqui de confissão. Irmãos, quando a gente pega isso para tratar na igreja, é muito comum, irmãos. É porque não se fala. Abusos sexuais estão acontecendo. Acontecia antigamente, tem acontecido muito no nosso meio. Alguém que é abusado sexualmente, se ele não conversar, se ele não abrir, se ele não conseguir conversar, essa estruturação vai ser cada vez mais intensa. Qual é o caminho? Conversar. Amém, queridos? Conversar. Por favor, alguém mais comente, ou se tiver alguém no público, pode também falar. Tá. Superficial é aquela assim, irmãos. Ele não teve um abuso, certo? Na infância, enfim, mas ele tem muito assédio, através de uma pornografia, através da campanha, sensacionalista no mundo, enfim. E nessa questão mesmo aí é perversidade sexual, é imoralidade sexual. E de repente, quer saber, rapaz, como isso é permissivo, o mundo permite isso, todo mundo está experimentando isso, vai experimentar. E de repente a mulher vai lá, experimenta e acha interessante. Ela sabe que aquilo é antinatural, mas quando a gente serve a carne, o pecado, meu irmão, pela questão do prazer, a gente vive pelo prazer. E isso vai aumentando. E assim, é gradativo, irmão. É como se fosse doses de droga. Uma pessoa que consome pornografia, às vezes ele começa lá, entre homem e mulher. Um homem e uma mulher na pornografia. Ele está lá consumindo aquilo. Daqui a pouquinho aquilo vai ficando, a dosagem não pega mais ele. Agora ele quer pegar cenas de sexo grupal. Daqui a pouquinho o sexo grupal que ele assiste,
já não está mais interessante, já modulou no cérebro dele aquele prazer. E agora ele precisa de coisas mais. Entende? Tem que ir aumentando as doses. Quando daqui a pouquinho o cara está assistindo coisa homossexual, e daqui a pouquinho, de repente, ele está experimentando isso. É superficial. Se ele decidir, não, eu faço isso porque é um negócio de prazer, uma curiosidade, mas ele não está estrutural. A qualquer momento ele pode decidir, a menina, o menino, não é isso que eu quero. Amém, irmãos? Então, eu sempre aprendi a separar essa questão do estrutural e do superficial. Pensando nisso, irmãos, quando é que é a idade interessante para ir instruindo e orientando nossos filhos acerca da educação sexual? O que vocês acham aqui? Responde aí. Bom, da curiosidade da criança. Vai chegar uma fase em que, na escola, vai ser ensinado, né, sobre sexo, vai ser ensinado sobre a menstruação. Então, assim, a criança, ela tem bastante curiosidade. Eu vou falar uma experiência que eu tive em casa. Meu filho, eu estava grávida do Miguel, o Murilo ia fazer 10 anos, e ele me perguntou assim: mãe, como é que o Miguel foi parar aí dentro? Né? E eu disse assim para ele assim: o que você acha? Então, primeiro a gente joga para eles. O que eles acham? O que eles sabem? Até que ponto eles sabem? Porque se você vir com uma mentirinha, vai tirar sarro de você e falar assim: mãe, está mentindo, não é assim, não. Então, eu perguntei para ele, aí ele foi falando, aí eu perguntei o que era sexo para ele. Ele falou: mãe, é quando casa, né, a mulher casa com o marido. E eu expliquei o ato sexual totalmente que ensina nos livros. E aí eu expliquei passo a passo para ele fez assim para mim. Aí eu falei: filho, você vai passar por isso, você vai casar. Mãe, mas você faz isso com o pai? Aí eu disse assim: sim, meu filho, quando a gente se casa, isso é um ato natural. E nessa época, né, eu estava começando a vir para a igreja. Então, eu não tinha bagagem para explicar na palavra para o meu filho. Mas eu expliquei de uma forma da metodologia, que eu sou professora e tal. E eu sabia que estava na hora dele aprender na escola. E aí a gente conversou bastante. Eu pedi para ele não falar com a prima dele, que era mais nova, que a mãe dela ia falar quando ela achasse que era o tempo. Então, eu creio que o tempo somos nós, pais, que temos que saber até onde nossos filhos sabem do assunto. Por quê? Porque você não pode chegar e... É assim. Nossa, a criança não estava nem pensando naquilo. E aí já vai surgir o quê? A curiosidade. E aí, nesse tempo, ele pegou... E eu conversei com ele e tudo, né? E aí ele pegou e ficou pensativo uns dias, assim. E aí passou uns 3 dias, ele disse assim: mãe, você não mentiu para mim. Eu falei: por quê? Mentiu do quê? Mãe, a professora contou do jeitinho que você contou, como é que se faz um bebê. Então, olha só. Então, a gente não tem que esconder dos nossos filhos. A gente não pode aguçar a curiosidade deles antes do tempo. Mas vocês têm que levar. A medida é assim, irmãos. Conforme a criança vem aos pais e pergunta, é o momento de você dar orientação. Se ele tem 3 anos ou 4 anos, você vai falar com ele dentro de uma linguagem mais infantil. Mas ensine. Queridinha vai dar uma aula agora de como fala com uma criança. Porque as nossas crianças já perguntaram quando criança. Explica aí, queridinha. Rapaz. Especialista na área. Oi. Rapaz, irmãos. A Luísa uma vez veio perguntando: mãe, Quantos anos ela tinha? Sei lá, devia ter uns 4 aninhos. Ô, mãe, o que é quando a pessoa não é mais virgem? Eu falei: ai, Jesus. E agora? Cada perguntinha. Mas aí ela era criança. Com certeza eu não ia contar os detalhes. Falei: filha, é o seguinte. Que mês você nasceu? Eu falei: filha, é assim, quando uma menina solteira, ou qualquer tipo, a pessoa, a mulher, dormir junto com um homem, passar uma noite na mesma cama, minha filha, uma pessoa que não é irmão dela, nem o papai, ninguém, aí essa pessoa não é mais virgem. Ela não pode dormir numa cama junto com uma outra pessoa.
Pronto, ela aceitou, e eu acredito que até hoje, para ela, ser virgem é não deitar na cama e dormir com nenhum homem. Foi a explicação que eu dei. Então, assim, a gente sempre esperou essa dúvida delas, né? E até eu lembro quando a Anne veio perguntando alguma coisa sobre a questão do sexo. Com quantos anos? Ela era mais velha um pouco, acho que, sei lá, uns 7 ou 8 aninhos. E aí eu contei certinho para ela como é que era. Né? Foi em outra linguagem, mas aí eu falei para ela, filha, só que isso é um segredo nosso. Isso que a mamãe te contou, a gente só conversa entre nós. Você não vai falar isso para a amiguinha, não vai falar igual a Lidiane falou. A sua amiguinha, quem vai contar é a mamãe dela. Como é que faz isso? Então, ficou um segredo nosso. Então, para ela, era descoberta, mas era um segredo, entendeu? Então, assim, a gente tem que ir de acordo com a idade e falando assim dentro do que é possível, né? E também sobre essa questão, por exemplo, na escola, com pessoas, né, ou ambientes externos, as orientações que a gente tem com os nossos filhos, sobre a queridinha também, a gente já conversou, como o Ian proceder, por exemplo, na escola. Filho, você vai ao banheiro, um adulto não pode ficar tocando aqui, nem ali. Não pode. Se isso acontecer, você grita ou sai correndo do ambiente. Entenderam, irmãos? Então, quer dizer, não espere o mundo, irmão, determinar o que é uma verdade para os seus filhos. A fonte da verdade para os seus filhos não é o Google. Seus filhos não devem ir primeiro no Google para perguntar as coisas. Eles devem olhar para o papai e para a mamãe e falar: o papai e a mamãe são especialistas da vontade de Deus para a minha vida e das verdades de Deus para a minha vida. E esse ponto é tão interessante, né, pastor, porque quando diz respeito aos nossos filhos, principalmente diante desses ataques que o sistema do mundo ele tem, através das escolas, tentando estabelecer a identidade dos nossos filhos, não só dos nossos filhos, mas de todos nós, somos atacados todos os dias. E é justamente isso, né, para nós, como pais e como família, entender a nossa responsabilidade. Porque todo problema... Tira o efeito de eco. Oi? No microfone, está dando efeito de eco, né? Porque todo problema hoje, ele é um reflexo da origem, né? E quando nós olhamos lá na origem de tudo, lá na queda, o homem após a queda, um dos fatores claros que ficam é a isenção da responsabilidade. Diante de um ato cometido e agora teria que colher uma consequência, Deus ele chega para o homem e para a mulher e fazem um questionamento, né? E a primeira resposta deles é se isentar da responsabilidade. Adão diz, foi a mulher que tu me destes. Quando Deus pergunta à mulher, ela fala, a culpa foi da serpente. E quando diz respeito à nossa família, à nossa casa, nós temos que entender que a responsabilidade de educar os nossos filhos é dos pais. Os pais têm toda a autoridade estabelecida por Deus na formação estrutural da identidade dos seus filhos. Onde os filhos, eles são estruturados na sua identidade a partir dos preceitos e princípios cristãos que os pais estabelecem. O grande problema é que nós, como os pais, nós transferimos essa responsabilidade, muitas vezes inconsciente, para a escola, para a igreja. Você quer ver um exemplo? Diante da frase, por exemplo, a escola educa. O que essa frase diz para você? O que ela diz para mim, para nós? Ela é uma frase que não nos choca, mas deveria nos chocar. Porque a escola, o papel da escola é ensinar, o papel de educar é os pais. Então, a família ela tem a obrigação e o dever de educar os filhos, né, de conduzir os filhos diante dos preceitos morais, preceitos sociais, diante dos fundamentos, né, ali da base cristã, de inculcar nos filhos Cristo, inculcar nos filhos o Evangelho, e cabe à escola, o sistema, ensinar. E o problema que nós temos visto nos últimos anos, devido às ideologias, em vez da escola estar preocupada, né? E aqui eu falo, a minha esposa foi professora, aqui tem professores, minha família da minha mãe todos são professores, e a gente vê o quanto que vem mudando dentro desse aspecto, né? Então a escola está saindo de um lugar de ensino
querendo educar. Não é à toa que nós falamos de uma pátria educadora, aonde traz conceitos morais, conceitos sociais, que não é papel da escola fazer isso, mas é o papel dos pais. Então, se a gente não educar, o sistema vai educar. Se a gente não ensinar, inculcar isso nos nossos filhos, infelizmente o sistema do mundo ele vai fazer isso. E cada vez mais por meio das telas, por meio da escola. Então, assim, eu acho que isso vem nesse ponto, para a gente compreender qual que é o nosso papel dentro do lar, como pai, como mãe. Né? Nós somos sacerdotes, somos responsáveis pela educação e o direcionamento. Amém. E inculcar nos nossos filhos essa identidade. Né? Interessante, irmãos. Irmãos, não tem nenhum problema se a ordem civil estabelecer leis. Nós sabemos que tem, sim, diante daquilo que é espiritual, muita consequência. Uma nação que permite o aborto, uma nação que pensa sobre isso, mas a questão não está na lei. A questão está naquilo que é natural. E se a nossa fé cristã, independente de não termos mais liberdade por causa de uma lei social, nós temos a fé e a verdade, e isso é passado para os nossos filhos. Amém, irmãos? E nós temos liberdade para viver isso, ainda que custe a nossa própria liberdade ou vida. Nós podemos viver isso. E está chegando um tempo em que, sim, isso vai se ficar em xeque. O mundo está se alinhando, irmãos, para ficar. Ou você será cristão, ou você será anticristão. Não tem mais neutralidade. A gente percebe isso nos governos, nas nações, isso não só no Brasil, mas vem de fora. Agora deixa eu te falar, até mesmo dentro da igreja, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. Lá em casa a gente é muito rigoroso acerca de nossos filhos ficarem dormindo na casa de outras pessoas. Até programações da igreja, nós ficamos atentos o tempo todo. Porque eu, na experiência pastoral, já vi em programações da igreja, onde as meninas estavam tudo para dormir no quarto, e testemunhas já viram meninas, dentro de uma programação da igreja, ficar se beijando, em retiro. Entende isso, irmãos? Na nossa experiência também pastoral, já atendemos situações onde a mãe vem falar com muita dor sobre o abuso de seu filho de poucos anos de idade. Alguém da família. E o sofrimento. Então, assim, irmãos, não é fácil, irmãos. Uma pessoa abusada, tem duas maneiras dela reagir. Se for uma figura masculina, essa criança, se for um abuso só, ou depois, de repente, pode ser uma sequência de abusos, ela vai pegando aversão à figura masculina. Então, por exemplo, se um menino é abusado por um homem ou um outro menino, ele vai naturalmente tendo aversão à figura masculina, ou atração profunda da figura masculina. Se for uma menina, é por isso que muitas meninas vão se masculinizando, com perfil masculinizado, por quê? Porque enquanto ela tinha traços femininos, e isso uma criança de 5, 6 anos, ela já vai ter essa noção, porque ela está sendo abusada. Então ela começa a ter cabelo, ou umas roupas mais soltas, parecendo menino. Sabe aquelas menininhas que se vestem como meninos? Não estou dizendo que em 100%, mas pode conversar. Alguma coisa está acontecendo. Por que uma menininha começa a se vestir como menino? Não estou falando que é só o caso, mas pode estudar. E nas minhas experiências pastorais, é 100%. Ela não quer ficar mais feminina, porque ela sabe que atrai o olhar do homem. E por isso, então, ela psicologicamente
vai ficando mais masculinizada para tentar ver se afasta abusadores, homens. Só que ela não percebe que ela está se aproximando de uma aversão ao masculino. Ela é uma criança, ela não tem equilíbrio, nem profundidade para isso. E como daqui a pouquinho ela está começando a se apegar à figura feminina. E quando chega aos 12, 13, 14 anos, ela pode se definir como lésbica. Alguém, uma mulher que gosta de mulher. Entenderam? Então, irmãos, só tem um jeito de fazer um homossexual profundo e estrutural: abuso infantil. É por isso que foram atacar nossas crianças com literatura nas escolas. E independente de qualquer estratégia, irmão, já é uma realidade há muito tempo. Crianças e muitas crianças têm sido abusadas. Outra coisa, o drama de uma criança abusada, desde os seus 4, 5, 6 anos, quando ela pega 12, 13 anos, aí ela fica ouvindo essa ideologia e ela entra mesmo nisso. E ela acha a sua identidade. Ela acha orgulho daquilo que devia ser algo que foi doloroso, que foi penoso, que a machucou. Em vez de tratar isso, em vez de conversar sobre isso, o mundo está dizendo: levante uma bandeira do orgulho. Isso, irmão, isso é dramático. Você sabia que 90% de uma criança abusada e que ela tem tendências ao homossexualismo? A quase 100%. E ela tem mais de 90% a tendência de suicídio. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. De vez em quando você vê figuras estruturais da igreja. O pastor fulano se matou. O filho do pastor se matou. Fulano, que era um ícone da igreja da comunhão, um irmão abençoado, alegre, se matou. Recentemente, na nossa cidade, nós tivemos isso, irmão. No meio da igreja de Cacoal. Nós tivemos a profunda tristeza de um filho de pastor aos 19 anos de idade tirar a própria vida. O que está acontecendo? Não estou dizendo que é, irmão, mas deve ser, deve ser um segredo, algo, irmão, que não tem um ambiente para se falar. É uma pressão tão profunda que se o ambiente igreja, se o ambiente família não pode falar sobre isso, a pessoa não tem outra saída, a não ser acabar com tudo. 90% de crianças abusadas que passam por esse drama precisam ficar numa vida de silêncio e o tempo todo querendo acabar com a própria vida, porque não aguenta mais ser abusada. Talvez um fôlego que ela vai ter nos 12, 13 anos, querendo a identidade que o mundo está dizendo: venha para a liberdade, seja o que você deseja ser. Quem sabe ela vai tentar, irmão, achar um grupo que ela possa pertencer. Só que, deixa eu te dizer, esse grupo não está tratando com ela com a verdade. Então ela nunca será liberta, pastor, desse peso. É interessante também a gente saber termos técnicos de como se identificar um abusador. A gente está falando de abuso aqui, mas a gente não sabe identificar isso dentro da nossa família. E depois que eu comecei o processo de me tornar pai, ainda mais de menina, né? Antes eu já havia estudado sobre isso, por mexer com jovens e adolescentes, e depois muito mais. E eu procurei conteúdos sadios, pessoas especializadas, cristãs, para falar sobre isso. E existem traços de abusadores, às vezes mínimos, que são perceptíveis e que nós podemos proteger os nossos filhos. E como falamos aqui, é um índice de mais de 80%, querido. Os abusadores estão dentro da nossa casa, estão dentro da nossa família.
há algumas semanas eu tive uma conversa com uma pessoa e ela compartilhou comigo sobre isso cara, como isso era cruel. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, eu não quero que você se torne paranoico, mas para que você ligue o seu sinal de alerta. Um abusador, ele sempre dá atenção especial e única para a criança. No sentido, nós estamos numa roda de adulto, conversando assuntos de adulto, mas ele se concentra apenas na criança, ele não consegue se concentrar nos adultos. O foco dele é a criança, ele brinca com a criança, ele não está nem aí. Eu não estou dizendo que são em todos os casos, mas isso é um traço. O abusador, o homem, eu estou falando da parte masculina, ele nunca pega a criança pelo braço, aqui. Ele sempre quer o contato com os dedos, a parte mais sensível, para cometer um abuso silencioso. Às vezes dentro da própria igreja. Deixa eu pegar seu filho. E a mão vai. E o abuso acontece. O pastor tem nos ensinado que a imoralidade fica no corpo. Uma criança de 1 ano, até menos, ela nunca vai lembrar, a não ser que o Espírito Santo traga a ela que ela sofreu um abuso. Mas esses são alguns traços. O homem que gosta muito de colocar uma criança no colo. Queridos, isso é muito sério. Depois que eu comecei a ouvir isso, o meu sinal de alerta aumentou muito. Então, essas coisas, elas precisam ser observadas. E eu não estou falando para você causar briga na sua família e falar, você é uma... Não. Eu estou falando para você aprender a proteger o seu filho. Ficar alerta, né? Ficar alerta. Porque você pode ir para estudos na internet, você pode chegar em casa e pesquisar. Não vai ser conteúdos da igreja, vai ser conteúdos por aí, profissionais. Aonde estão os casos de abuso? Dentro da própria família. É o tio, é o primo, é o próprio pai, é a própria mãe, é o avô. Então é necessário a gente estudar e saber identificar, para a gente proteger os nossos filhos. O papel do sacerdócio, principalmente do homem. Então, pais, independente se é menino ou menina, cuidem dos seus filhos e estudem isso para saber identificar e proteger os seus filhos, que essa é a nossa responsabilidade. Então, estudem isso, porque é muito importante. E você vai começar a identificar. Amém. Assim, irmãos, é uma realidade, isso tem acontecido muito. Fiquem alertas, né? E assim, outra verdade, irmãos, e eu precisei ministrar isso para uma mãe, na experiência pastoral, nesses anos. Ela não conseguia mais olhar para a própria família que abusou do filho. E ela é cristã. E eu disse para ela, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Todo abusador já foi abusado. Esse abusador do seu filho, ele já foi abusado. Todo abusador já foi abusado. E disse para ela, teu filho é pequeno. Que bom que ele conseguiu falar, e isso veio à tona, isso foi tratado no meio da família. E você não consegue mais olhar para a cara desse abusador, que é a sua família. E ela sente que precisa perdoar, mas não consegue. Então eu disse para ela, se você não conversar com seu filho, ele agora tem a idade menor, provavelmente ele vai crescer e se tornar um abusador. É necessário conversar. E eu levei ela a olhar para o abusador do filho dela, como se fosse no futuro. Irmã, eu disse para ela, olhe para esse abusador como se fosse o seu filho. Você precisa perdoar ele. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas a cura para o seu filho, a cura para a sua família, vai ser necessário isso. E não é fácil, irmãos. Não é fácil. E disse para ela assim, o seu filho, se ele conseguir conversar, se isso for tratado, e ele alcançar
cura e ambiente para ser conversado. Ele não vai ter problema, deixa eu te falar. Ele vai ser uma voz que talvez o Brasil vai ouvir, que já passou pela situação, mas que foi resolvida a questão. Amém, queridos? E disse para ela, deixa eu te falar, você vai ter que ter condições desse seu filho também olhar para o abusador e perdoar. Deixar para lá. E seguir a vida. Amém, queridos? Então, irmãos, tudo isso faz parte da comunidade. Amém? E nós estamos abertos, né, para sermos tratados, para conversar. Vamos encerrar esse assunto. Sim, a Suelanes, depois da Suelanes, e a gente vai para uma outra temática. Por favor, Suelanes. Sim? O pessoal também quer falar, podemos falar sim. Depois da Suelanes, o irmão lá. Eu achei interessante, porque o pastor falou aqui no final, da pessoa que perdoa, depois ela ser uma voz. E quando se trata de abuso, né, eu, inclusive, quando a gente teve essa reunião, eu conversei bastante com o pastor, falando da área espiritual. A igreja sabe como que foi o meu testemunho no início da minha vida. Então, como igreja, aqui a gente está realmente abrindo um alerta sobre a questão de abusos de criança, porque é realmente uma realidade grave e gritante. Mas eu queria falar para os pais, os homens, porque eu gosto muito de ouvir o pastor Cote, vocês sabem, e agora na minha casa a gente está lendo um livro sobre restauração sexual. É um livro de libertação. Esses dois pastores, porque o livro é da pastora Neuza Tioca, e o pastor Cote, né, nacionalmente conhecido, os dois têm a mesma visão acerca do índice de abusos de criança em relação à marginalização dos pais, dos homens. E aí eu acho interessante, porque esses dois pastores, para quem já teve curiosidade de ver, eles chamam a atenção da igreja em relação aos pecados dos pais. No momento em que os filhos abre-se uma porta espiritual na vida dos filhos, querida igreja, mesmo a gente sendo igreja, tem dados alarmantes de homens que estavam naquele momento em que um abusador teve acesso ao seu filho, ele estava tendo um adultério, ele estava abandonando a família por causa de pecados sexuais. Ou os pais eles estavam se separando, ou o pai estava se marginalizando nos vícios, porque ele não consegue. Em todos esses casos, ou o pai estava totalmente afundado na pornografia. Esses pastores, eles têm ensinado pessoas, igrejas, no Brasil e fora do Brasil, falando acerca disso. Acerca de olhar para os pecados sexuais dos pais. E eu acho muito interessante uma visão da pastora Tânia Teresa, em que ela fala que quando a gente não acerta a nossa vida, quando a gente não tem esse entendimento de acertar coisas na época que a gente estava nas trevas. Vai falar aqui de heranças espirituais, eu falei, pastor, tem as heranças espirituais. Achei interessante, porque ele falou, irmã, são 30%. Porque o restante, o pastor explicou muito bem sobre isso. 30% dessas crianças que estão sendo abusadas, naquele momento os pais, eles estão sendo infiéis ou eles estão largando a família. Queridos, hoje eu até tirei uns prints de umas pesquisas. 2017 falando que o divórcio dos crentes se equiparou. Acho que vocês já viram essa pesquisa. Aí, 2024, reduziu o índice de casamento e cresceu 3 vezes o índice de divórcio.
das famílias cristãs. E aí eles trazem lá os dados né, do porquê desses divórcios, e o primeiro é infidelidade no casamento. O Lucas Machado, eu achei muito interessante, ele trouxe dados para a gente identificar um abusador. Normalmente essa criança não está sendo assistida pelo pai. Normalmente essa criança ela está sendo cuidada às vezes pelo um avô, que não tem mais saúde. Às vezes ela não está mais sendo cuidada pela mãe, porque a mãe está tendo que ganhar dinheiro para sustentar a família. Então a mãe está muito ocupada. E essa mãe ela se afastou porque o pai não está ali. E essa criança, tios, familiares, foi ontem, Buza, que ele me mandou um vídeo de 2 crianças, daqui da cidade. Irmã Solanes, eu recebi esse pedido aqui de ajuda, algumas irmãs receberam essa mensagem. E o Buza falou assim, irmã Solanes, essas 2 crianças, um menino de 3 anos e uma menina de 2, isso, né? O pai está cuidando da mãe, né? É uma situação de enfermidade, mas aí ele também não voltou e deixou na casa do vizinho. As irmãs receberam esse pedido. Mas na hora veio assim no meu coração. Um vídeo, né, criança, até porque não tem roupa. Aquelas crianças, na hora que eu recebi aquilo ali, eu mandei para a Lucimar, falei, Lucimar, olha aqui. Está totalmente vulnerável. Vulnerabilidade. Aquelas 2 crianças estão sendo cuidadas pelo vizinho. E aí, no áudio ali, eu achei interessante, porque assim, olha, o pai foi, deixou, mas ele não voltou. É uma situação ali de enfermidade. Mas nós temos famílias aqui, se nós tivéssemos que agora pedir, levanta todas as pessoas que o pai não fez parte da infância protegida. E aí, quando a gente olha, irmã Suelane, mas nós já falamos disso, quando a gente olha um índice como esse de divórcio de crentes, a gente vê que tem que continuar falando. Porque quando a gente tiver o pai e a mãe, isso é a Bíblia que garante, quando o pai e a mãe tiverem buscando, assim como eu sei que nós estamos, porque não só eu, mas tem muitas mulheres e homens aqui, que são um exemplo que realmente o Evangelho ele muda realidades. Ele realmente, quando o pastor fala que essas pessoas elas podem ser uma voz, pode ser uma voz. Mas nós não podemos fechar os olhos como igreja e olhar para os pecados sexuais, entendendo aos homens, de novo, que quando alguém investe na vida do pastor Salim para ele cair em adultério, não é ele o foco. O foco é o Ian, é a Luísa. Porque se cair ali, espiritualmente abre-se uma porta. Nós precisamos entender isso. Quando uma mulher mais, não é? Uma mulher mais interessante do que a sua, começa a olhar para você, começa a te mandar mensagem, querida igreja, o foco não é você e a sua beleza. É o seu filho e a sua filha, que às vezes ainda nem foi gerado. O pecado tem consequências. Eu falei para o pastor Salim, que eu achei interessante a pastora Tânia Tereza falando, que quando eu sou uma pessoa imoral, mas eu não paro para tratar isso, o meu pecado, que às vezes é assim que é colocado, de ser uma adúltera, dissimulada, né? Que tem desejos terríveis, mas não fala para ninguém, mas alimenta. Daqui a pouco esse pecado vai estar gritando em forma de escândalo na vida dos filhos e depois dos netos, porque o pecado, ele tem consequência. Então, a gente como igreja, né? Graças a Deus, a gente parar como um dia como hoje, desde cedo, igual a Samira falou aqui, para a gente, né, ter essa consciência da gente olhar, da gente cuidar. Eu nunca deixei, eu sou mãe de 2 filhos.
Eu nunca deixei meus filhos dormir na casa de ninguém. Nunca deixei. Meninos. E eu falava assim, irmã, as irmãs falavam para mim, irmã, você é muito... Quando você passa pelo um lar, onde você sabe o que o pecado faz na vida de um ser humano, você realmente fica até neurótico. Mas o pastor Noronha, já concluindo, o pastor Noronha, ele falou assim, e o pastor Cote confirma isso. Proteção na sua família, homem, fidelidade. A sua fidelidade protege os seus filhos. Amém. E a sua infidelidade, igreja, dos homens, das mulheres também. Mas especialmente sobre a proteção, porque a unção de protetor foi dado a quem? Então, quando o homem ele se marginaliza, é assim que o pastor Cote fala, né? Se marginaliza nos vícios, na pornografia, na imoralidade desenfreada, abre-se uma porta espiritual e o preço é alto, que vai ser pago pelas gerações. Então, eu só adulterava traindo meu marido, o filho. O que é a palavra fala em Hebreus, né? O Senhor entregou a paixões vergonhosas. O Senhor entregou. Porque pessoas não se arrependiam. Isso é para nós. Hoje nós falamos também de manhã para as mulheres. O Senhor tem tido muito amor por nós como igreja. O Senhor tem um amor extraordinário. E Ele falou, se desocupem, cuidem das suas casas, não sejam tão bem-sucedidas, mulheres. Não se ocupem tantos, para que a sensibilidade que eu dei para vocês, vocês continuem usando para proteger e cuidar do seu casamento e dos seus filhos. Em Amém. nome de Jesus, eu sei Amém. que o Senhor está falando com a gente. Amém. Que privilégio que Glória nós a temos Deus. como igreja. E assim, irmãos, as maldições, elas vêm pela libertação da confissão. Então, a geração dos pais precisam conversar com a geração dos seus filhos e os filhos conversarem com seus pais. Quando isso acontecer, quando os pais se converterem com o coração aos seus filhos e os filhos se converterem com o seu coração aos seus pais, a maldição que está sobre a terra será eliminada pelo Senhor. Então é necessário essa conversa. Quando uma criança consegue conversar com seus pais, ali a cura está chegando, a libertação está chegando. Não pode ficar no silêncio. Amém, irmãos? Então, mais a participação de irmão e a gente vai tentar ir para outro tema. E mesmo que a gente ficasse nesse próprio tema aqui à noite, seria muito, muito bom poder estar ir esgotando sobre o assunto e a temática que é muito relevante. Inclusive, irmãos, vocês devem estar acompanhando, né? Os maiores escândalos em Hollywood, as festinhas das celebridades, certo? E envolvia tudo, inclusive, muito, mas muito, abusos infantis, abusos de criança, não é? Alguém ajuda lá para dar o som? Alô. Aí, ó. Boa noite. Eu estou aqui observando, sou de fora, então um pouco ousado no falar também. Eu vi que se comentou muito sobre o problema e tal, e gostaria de falar que, assim, ó, como vocês são já de berço de igreja e tal, fica muito fácil, porque você já tem a conduta de interagir com a criança e tal. A maior dificuldade do mundo hoje, que eu vejo, não é a tela, não é nada, é fazer com que a criança tenha vontade de voltar para casa. A criança tem que ter em casa uma criação de interação de pai e vô, de tempo, não com o nosso conhecimento, mas para o mundo dela, chegar no entender a linguagem dela, para ver no mundo dela como a informação está chegando, para a gente se adaptar a isso. A outra parte que eu também gostaria de colocar sobre a sensualidade, tem o fator curiosidade, mas o corpo tem o fator de necessidade disso, num momento, né? E, então, é diferente quando ela tem a curiosidade, não vai ter problema nenhum. E quando ela tem o sentimento,
ela tem que estar preparada para ter essa conversa, esse berço, essa segurança com o pai e com a mãe. E tem mais um caso, quando a criança faz alguma coisa errada, muitas vezes o pai já cobra, trava, de que ele continue nesse diálogo. A gente tem que engolir essa ira, Exatamente. engolir essa situação para poder falar com o filho. E uma terceira, e uma coisa que eu queria colocar também é o seguinte, para todos aqui, que muitos não podem falar, tivemos esse problema de abuso. Eu fui abusado com 12 anos pelo meu tio. Não foi uma coisa muito agressiva, mas foi várias vezes. O que foi problema para mim, por exemplo? Eu, 12 anos, eu não tinha noção de sexo, sensualidade. Então, sendo pressionado naquilo, fazer uma coisa que não era do meu mundo e às vezes não correspondia, eu acho que o trauma da palavra, das ofensas, por eu não dar para ele o que ele queria, foi mais complicado. Eu tive que ir com psicólogo, psiquiatra, até os 45, eu tenho 56 anos, até os 42 anos eu vivi muito fechado com isso. E hoje, com a igreja e outros conhecimentos que eu tive, eu tenho uma dificuldade, eu me relaciono bem com criança até 12 anos. Depois de 12 anos, eu não consigo mais ter a mesma intimidade. E como é que eu me curei disso? Não tem cura. Isso tem uma aceitação, tem uma conversa com Deus, mas eu colocaria aqui que todo mundo procurasse um pastor, alguma coisa, e fizesse a oração, conversar, para que isso se encerre, para isso se acabe. Mas se você não expressar isso para fora, não colocar, você vai estar despreparado para ser alguém para ensinar, alguém para viver isso, e isso te dá um link, qualquer situação te deixa mal resolvida, né? Exato. Então, é necessário, se a minha palavra pudesse que dar alguma coisa, a todos que estão ouvindo, que passaram por alguma coisa, que converse, desabafe. É difícil eu passar isso para vocês, porque é uma expressão do meu íntimo, né? Mas eu quero que vocês vejam que isso é necessário. Amém. Até os 40 e poucos anos, enquanto eu não fiz isso, não conversei com o pastor e fiz a minha declaração de tudo que eu fiz, de tudo que passou, a minha vida foi complicada e sofri muito com isso. Sim. Então, eu estou tentando botar para vocês, estão fazendo a teoria, A testemunho. a prática, O entendeu? testemunho. Muito E obrigado. assim que vocês também, que são ensinadores, não devem dizer consequência ou estatística, cuidem para que tenham tempo com os filhos e que os filhos tenham prazer de estar com a família, com a mesa reunida, brinquem com ele. O celular demais. Celular demais é porque você está delegando para o celular. Exato. A educação da escola, porque você está deixando a escola fazer. A criança tem que se sentir amada. Até os 12 anos, a menina, o pai é tudo para ela. E eu fui pai, eu tenho essa situação vivida, né? A minha filha, até os 12 anos, eu era a informação, era o carinho, era o berço, era tudo. Essa riqueza que a gente tem que aproveitar. Amém. Muito obrigado, irmão, pelo seu testemunho, suas palavras. Realmente enriquece, né? E fundamenta aquilo que a gente está discutindo. E quando a gente consegue falar publicamente, é porque já tem sinal de definição, de cura, e serve agora como uma voz para a libertação e para a cura de muitos. Amém? Então, isso é maravilhoso. A gente falou do traço, de repente, do abusador, mas agora, para encerrar, a gente também pode, de repente, ir com calma também, ver alguns aspectos da criança que está sendo abusada. Geralmente, se essa criança ela tinha seu modo normal de espontaneidade, de interação com os pais, ela vai mudar o padrão. Ela vai ficar mais calada, ela vai ficar mais triste, ela não vai interagir. Você vai perceber que alguma coisa mudou. Dependendo do desempenho na escola, vai baixar. E assim, irmãos, é perceptível. Então, vamos orar, vamos estar atentos sobre essa temática e que a igreja seja um lugar e uma voz, né, de acesso, de graça e de relação. Amém, queridos? Eu queria que vocês, quando soubessem, seja qual for a situação, de um homossexual ou alguém que tem essa dificuldade na sociedade, eles estão trabalhando com a gente, essas pessoas. A gente
está cada vez mais convivendo com essas pessoas. Eu não consigo olhar para essas pessoas sem, de repente, sentir o peso que elas carregam. Só uma questão importante que o Túlio mencionou, a questão da abordagem da família. Isso, verdade. Isso é muito importante, porque em qualquer tipo de assunto que seu filho vier falar com você, se você chegar, moleque, o que você está falando nisso? O que você está falando de namorado agora? O que você está falando disso aqui? E já cortar, ele não vai mais conversar com você e não vai te falar mais nada. Então, essa abordagem é muito importante. Outra coisa, você falou também, Túlio, a questão de famílias que não têm essa estrutura aqui cristã. Então, é uma outra realidade. E para essa realidade, a gente pede a misericórdia do Senhor para alcançar essas pessoas, essas crianças, essas famílias. Porque é só Deus. A gente talvez não vai ter acesso e pedir para Deus ter misericórdia. Mas nós que estamos aqui buscando ao Senhor, estamos, né, tendo essa oportunidade de conversar. E eu sei que não só aqui, mas, né, em outras situações também, a gente tem que estar muito atento. Amém. E também cuidar muito dessa questão da abordagem mesmo com eles. Amém? Estamos preparados, igreja, para ter no nosso meio pessoas, né, confessando que é mentiroso e agora está lutando contra a mentira, confessando, né, que é imoral. E vem para cá, irmãos. Todos nós somos imorais. Já tivemos alguma experiência com a imoralidade sexual. Vocês entendem isso? Paulo vai falar assim, ó, você vai casar com uma mulher ou casar com um marido por causa da imoralidade sexual. Cada um tenha seu marido e cada um tem a sua esposa. Por causa da imoralidade sexual, ou seja, o casamento é uma forma que Deus usa para o marido ser santificado pela esposa e a esposa ser santificada, ser curado pelo marido. Amém? Então, irmãos, isso precisa ser aberto para que a gente possa conversar sobre isso. Amém? Tem mais alguém? Quer outro assunto? Vai lá. Irmão? Beleza. Nós vamos ficar nesse assunto enquanto quiserem. Amém? A ideia é essa mesmo. Quem quer? Vamos lá, vamos ouvir o nosso irmão. Pai do Senhor. Amém. Sobre famílias atípicas ali, aquele tópico, Certo. só gostaria de lembrar aqui o seguinte. Todos, não é novidade, eu sou do Abisai, e eu fui desde muito cedo, desde o berço, educado em família cristã, rígida. Estudei em escola cristã, e a minha mãe e meus pais eram da roça, e era muito rígido. E aos 15 anos eu fui alcançado pelas drogas. Então, assim, não foi por falta de aviso, tenho certeza disso. Talvez foi por falta de, sei lá, de vigilância minha, não quero aqui entrar nesse âmbito. Mas o que eu estou vendo hoje nos nossos dias, e assim, as drogas, a questão das drogas está perdida, a sociedade já perdeu essa questão das drogas, isso aí é ponto pacífico. O que nós estamos vendo hoje, enquanto sociedade, é que essa questão de famílias atípicas, que eu entendo que famílias atípicas é uma família diferenciada do padrão divino, é isso? Está surgindo, está crescendo isso. Se a gente vê na internet, aqui na nossa cidade, ainda isso não é muito prático, eu acredito que não. Mas em algumas cidades maiores, existem pastores, existem apóstolos, existem Lana Roder, que são homossexuais, estão dirigindo igrejas. E aí o irmão Túlio disse uma questão bem típica ali, bem necessária de se lembrar. Como que eu não sou pai, infelizmente, mas assim, mas eu fui filho. Como que eu vou dizer para um filho não se envolver com alguma coisa se o meu exemplo dentro de casa condiz totalmente ao contrário? Então, desde a década de 90, as mensagens na televisão vieram romantizar o relacionamento homossexual. Então, a amiguinha, né, que era uma coisa bonitinha lá naqueles programas de televisão. Então, quando aquela menina vê o pai tratando a mãe de uma forma que ela não gostaria de ser tratada,
e aí tem uma amiguinha que está ali disponível, ela fala, não, o amor é Deus que criou. Toda forma de amor é válido. Inclusive tinha uma música, né? Que toda forma de amor é amor. E aí tem igrejas pregando isso. Tem igrejas levando esse evangelho do amor simplesmente pelo amor. E aí? Como que a gente vai levar para as crianças ou para os adolescentes? Porque a questão da droga, por exemplo, eu tenho certeza que muitos jovens que vão entrar na faculdade, eles vão ter o contato com a droga um momento lá. Isso é nítido. E também vai ter contato com isso. E aí, como que a igreja está tratando o amor na realidade, na prática? Porque subir aí no altar, me desculpem, vocês estão aí, não estou falando isso para nenhum de vocês. Mas assim, o meu pai subir aí e falar de amor é uma coisa. Mas lá na minha casa, como que está sendo? Então, assim, eu acredito que a prevenção para isso parte primeiro de quem está educando, não simplesmente na palavra, mas na atitude e no exemplo. Porque eu tive isso, eu entrei nas drogas porque eu queria ter alguém que falasse a minha língua. Tá certo? Eu não estou aqui culpando meus pais, mas é uma realidade. E o mundo está passando assim muito rápido e as mensagens, as linguagens estão mudando muito rapidamente. E, às vezes, a sociedade deixa um pouco, né, de acompanhar essa linguagem. Amém. Eu só gostaria de contribuir nessa questão das igrejas que estão crescendo, tendo essa abordagem, esse evangelho, né? Evangelho do amor a qualquer custo. Sobre esse aspecto, né, irmãos, eles estão se estruturando, né? E definindo isso como se fosse uma verdade. E aí você tem uma comunidade com cultura cristã, mas quando você vai para a Bíblia, se você pertence a essa comunidade cristã e você vai para a Bíblia, você não vai poder pertencer a ela. Então a própria Bíblia está dizendo sobre falsos mestres, os últimos dias, enfim. Então, a gente sempre vai ter esse aspecto fundamental que você falou na sua fala, do começo ao fim, o exemplo. Porque eu posso ter do lado de mim um mau exemplo, mas eu posso também ter do meu lado um bom exemplo. Todos nós, irmãos, se for depender a nossa vida de exemplo, você tem sempre um mau exemplo perto de você, mas você sempre também vai ter um bom exemplo. Quem você vai seguir? Não é? E eu acredito que na situação que você falou, eu acho que faltou conexão, uma linguagem de conexão com seus pais, enfim. Porque, às vezes, irmão, nós somos muito religiosos. E pastores estão perdendo seus filhos porque ele é muito religioso. Ele não é pai, ele não é humano, ele é divinizado. Liderança abusiva. Pais abusivos. A autoridade dele é quanto ele grita, né, dentro de casa. O filho não tem ambiente para poder conversar com o pai. Não, vou falar isso aí com meu pai vai pirar, meu pai vai surtar. Meu pai é pastor, rapaz. Eu nunca que vou poder passar um trem desse para ele. Ele souber que eu estou fazendo isso. Entende, irmãos? Então, aqui onde a gente está falando sobre a questão de estar aberto para conversar, para dialogar, não é? Então, aqui onde a verdade, né? A verdade do amor tem que vencer, amém? Não só o amor venceu. Esse amor relativo, que qualquer um fala o que é amor, nós temos que ir para aquele que é amor. O que ele fala? O que é amor? O amor é aquele que vai sacrificar. O amor é aquele que vai tomar uma decisão. Caramba, eu me enfiei no mal, o mal agora está em mim. Eu reconheço esse mal, crucifico ele. E agora eu vou viver uma vida redentiva. E se eu cair, eu volto atrás e me arrependo. E volto de novo para a cruz. Amém, irmãos? Então, a verdade, irmãos, ela é indestrutível. Amém? Pode estabelecer lei, pode estabelecer cultura, mas a verdade de Deus, conhecendo a verdade sempre nos libertará. Só para fechar esse ponto, eu acho isso muito, muito interessante. Isso que o irmão falou é uma realidade, mas o que a gente tem que compreender, né? E isso que eu fico maravilhado disso diante da graça do Senhor, sabe? Porque o evangelho genuíno e real,
ele parte de um evangelho completo. O evangelho, não existe evangelho em partes. É por isso que nós olhamos, o evangelho, ele é revelado na pessoa de Jesus Cristo. O Cristo, ele é o evangelho. E o evangelho, ele é todo, ele diz respeito ao todo do ser humano. O evangelho, ele tem que trazer respostas e direcionar as nossas ações em todas as áreas da vida. O problema é que a religião e a religiosidade, ela encaixou o evangelho como uma parte da vida. É como se a gente tivesse um quadradinho onde eu encaixo Jesus. Então, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus afazeres e eu tenho a caixinha da religião, de Jesus. E a gente não compreende que o evangelho, ele é todo para o homem todo, né? Então, o que é e isso que está acentuado hoje, quando nós vamos ver nas Escrituras, isso sempre existiu. Não é à toa que os apóstolos estabeleciam a igreja, fundamentavam com o evangelho, e com um certo tempo eles tinham que voltar para reafirmar o evangelho àqueles irmãos. É por isso que a pregação do evangelho, o termo, é tão simples que a gente não entende. Por que é pregação? É você martelar todo dia em cima da mesma coisa, que é o quê? O evangelho. É por isso que Paulo falava, ó, eu não me canso de falar para vocês a mesma coisa. E por que Paulo falava? Porque o evangelho ainda não era realidade na vida deles. Porque um evangelho que não afeta a nossa vida, as nossas ações, nós ainda não fomos tomados por esse evangelho. Nós estamos em um processo. É por isso que a salvação é o início das coisas. E a caminhada com Cristo no evangelho é de nos tornarmos esse evangelho que nós lemos e pregamos. O problema é quando o evangelho ele não é o centro da formação da cultura. E quando o evangelho se amolda à cultura, que é o que está acontecendo. Porque um evangelho que só prega um amor, e um amor que venha satisfazer o meu ego, esse é um falso evangelho. Um evangelho, a gente acha, quando Paulo falava de falsos apóstolos e falsos profetas, a gente imagina que um falso apóstolo naquela época era alguém que vinha escarnecer de Jesus. Ele não está fora, irmãos, da igreja, Mas ele está dentro da igreja. O falso apóstolo ou o falso evangelho é um evangelho em partes. Um exemplo, o evangelho que só trata de uma situação, esse é um falso evangelho. O evangelho que só fala de amor, mas não fala de justiça, mas não fala de santidade, não fala de integridade, não fala de responsabilidade, não fala de confrontar santidade. o pecado. Irmão, você quer saber se uma comunidade está bíblica, saudável? Você vai ouvir o evangelho nessa comunidade. Se ela não confronta o pecado e ela não tem uma pregação de arrependimento, é complicado, irmãos. E o quesito da autoridade, esse ponto que o irmão falou, é fundamental. Porque a autoridade não está naquilo que nós falamos, mas a autoridade ela é fundamentada naquilo que o que nós falamos reverbera na nossa vida. Amém. Por isso que eles olhavam para Jesus, eles ficavam extasiados, porque Jesus ele falava como quem tinha autoridade. Por quê? Porque Jesus ele não só falava, mas ele agia. E quando ele queria ensinar sobre servir, ele ia lá e servia os discípulos. Ele falava, e assim como eu fiz, vocês façam também. Então, Amém. O evangelho, ele parte desse lugar. Amém, querido. Pastor, um minutinho. Só sobre a questão das drogas, rapidinho. Eu tive um exemplo vivido há um mês atrás, numa roda de conversa com jovens e adolescentes. E dentro dessa roda de conversa foi uma roda de confissão. E ali tinha entre 15 a 20 adolescentes e pelo menos uns 11 confessaram. Crianças de 12 anos confessando o uso de drogas. E na conversa, eles foram falando onde se começou. E a gente percebeu que a maioria foi o amigo que apresentou. Alguns por famílias desestruturadas, mas alguns por famílias estruturadas. Mas sabe qual que foi o amigo que apresentou? Foi o amigo que a família não é cristã. Foi o amigo que a família não tem princípios. E o pastor falou sobre essa questão de dormir, né, os filhos dormir fora de casa, né, e essa percepção e esse cuidado. E a gente entendeu ali que, geralmente, esses ambientes, e não é assim, pessoas bem de situação financeiras, pessoas, sabe, com recursos, adolescente de 13 anos usando drogas. Por quê? Foi na casa do amiguinho, chegou lá, começou a usar o vapezinho, né, o pod. E aí depois, não, a maconha é mais legal, e como está tudo normal hoje,
e tem que ser aceito, ele acaba usando, mas os pais não sabem. Mas às vezes o pai acaba liberando para dormir, para ir na casa do colega que não... Se dentro da igreja acontece esse compartilhamento, imagina na casa de quem não tem princípios. Então isso parte de uma educação, e a Bíblia vai falar sobre isso, né? Sobre a questão da amizade com o mundo. Então nossos filhos, eles precisam ser ensinados, e nós precisamos ter esse cuidado, porque a droga também começa no círculo de amizade, né? Enfim, e muito cedo. Eu acho assim que em relação à droga, eu acredito que por ser uma temática bem mais antiga, já foi bem esgotado e está até reafirmado uma verdade acerca das drogas, né? Eu acho que as gerações estão cada vez mais cientes do perigo das drogas. Sobre a homossexualidade, é uma coisa nova, que agora que a gente está enfrentando, inclusive como igreja, como sociedade, como governo e ordem civil, né? Amém? Tem mais uma irmã lá? A paz do Senhor, eu vou ficar bem nervosa, eu vou chorar. Fica à vontade, irmã. Eu sou corpo de uma família atípica, e quando a gente lê ali em cima, eu acredito que a conotação foi mais na questão da neurodivergência, né? Alguns irmãos já conhecem o João Emanuel, inclusive ontem a gente encontrou um casal com uma líder do grupo infantil que, enfim, né? É o jeitinho dele, ele fica com vergonha. Mas tem duas coisas que eu queria apontar assim, com muita ênfase. A primeira delas é o acolhimento dessas famílias dentro da igreja, né? Como a Lídia disse na primeira oração que o João fez aqui, é muito difícil para a gente, como família, ser acolhido. Porque as pessoas olham para a criança como uma criança sem educação, uma criança que não tem limite. Olha para os pais e diz assim, nossa, se fosse meu, eu dava uma surra. Aí, irmão, que é mal educada, né? Se fosse sua, estava fácil. Varinha lá em casa tem de monte. Mas não funciona, não é assim. E a gente sofre. A gente sofre olhares, a gente sofre julgamento, a gente sofre o apontamento na rua e dentro de casa, porque a gente se cobra. Muito, vocês não têm noção do quanto. Então, muito obrigada pelo acolhimento. A Lídia é fantástica. Ela não acolheu só o João, mas ela me acolheu. E isso não tem preço, tem valor. Não só para mim, mas muito para o João. E o segundo ponto é que eu acredito que nós não sejamos os únicos na igreja, mas levantar, dentro desse caso de homossexualidade, o número alarmante de jovens atípicos, de famílias neurodivergentes, que têm casos de adolescentes, jovens, se envolvendo na homossexualidade, no mundo das drogas, por não se identificar. Sim. Porque o autista ele é esquisito. O TDAH ele é preguiçoso. E não é assim. Não é assim que funciona. Essas crianças, essas pessoas, jovens, adultos, idosos que hoje buscam o diagnóstico para se entender, para se compreender, para saber por que apanhou tanto, por que era bagunçado na escola, por que era zoado, por que hoje tem o nome, né, bullying. Na nossa época, a gente zoava mesmo. A gente apontava amiguinho. Então, para que ele possa se entender, ele vem buscando esse diagnóstico. Então, assim, que como igreja nós possamos abraçar mais essas famílias, Amém. Né, e entender, muitas vezes, o que está acontecendo com esse jovem, com essa criança, como que ele não vem se identificando dentro da realidade que ele tem. Porque a gente sabe que a cabecinha de uma criança ou de um jovem neurodivergente, ela não funciona como a minha e a sua. A gente, como atípico, a gente não funciona igual, né? A gente, como a gente se diz, os normais, a gente já não é igual. É todo mundo diferente. É uma questão de pertencimento. Exatamente. Qual é o grupo que ele vai pertencer? Exatamente. Se então, a gente precisa entender essas crianças, se esses tem jovens. o preconceito, né, e da relativa do tratamento. Você está dizendo, você veio para a igreja e nessa igreja você conseguiu um acolhimento para você, para o seu filho, para a sua família. E o seu filho encontrou um lugar para pertencer. E a irmã está falando de uma situação muito séria, muito interessante. Essas crianças que estão se tornando adolescentes e vão se tornar adultos, elas são vulneráveis. Por quê? Porque se ele for autista, ou um outro tipo, né, de dificuldade que ele tenha,
Ele vai para a escola, não tem. Ele é esquisito. Não tem um grupo para ele pertencer. Aí, de repente, a rodinha, irmã, daquele grupo homossexual que já entrou na vibe da ideologia, ele acolhe. E agora, esse grupo vai ser o grupo que ele vai se encontrar. Mas o que ele queria? Ser homossexual? Não. Ele só queria ser acolhido socialmente. Então, se a igreja não acolhe, se os grupos na escola não acolhem, entende? Vai correr esse risco. Muito obrigado pelo seu testemunho e por essa experiência. E famílias atípicas, a igreja precisa estar se preparando para poder receber, né? Hoje mesmo nós temos, domingo que vem a gente vai ter um culto com tradução em Libras, domingo de ceia. Então, provavelmente a gente já vai ter aí 1 ou 2 irmãos que vão vir para essa comunidade e podem se sentir pertencente a este lugar. Por quê? Porque a igreja está tendo uma linguagem de pertencimento. E essa pessoa está se sentindo mais um pertencente. Igual. Amém, queridos? Amém, irmãos? Tudo bem? Muito obrigado pela participação. Lá no canto, Tem irmã. aqui um irmão também. A Rúbia lá também. Ah, sim. Vamos ouvi-lo, depois o irmão Ricardo. Oi, paz do Senhor. Amém. Em relação a essa questão das famílias atípicas, nós também somos uma família atípica, né? Acho que todos já sabem. E a minha preocupação não é com os autistas ou que estão aqui, mas é com aqueles que não vêm. Porque o que acontece? Graças a Deus, o meu filho, ele consegue ficar nesse ambiente. Mas eu fico pensando, e aquele autista severo que não consegue por causa de tanta luz ou por causa de tanto som? Então, a minha ideia e o que eu penso é de talvez, eu não sei se seria possível, mas a igreja ter um espaço. Eu lembro quando você falou sobre crescer aqui para cima, uma coisa assim, de ter, às vezes, tipo a redoma da bateria, onde o som pudesse ser ajustado para essas crianças. Uma sala de regulação e também um painel uma sensorial. com esses instrumentos, para quando ele chegar no ambiente, a família chegar no ambiente, se ele tem o problema da questão de luz ou de audição, ele já vai pegar aquele kit porque que está no painel ou que pode ir para uma sala de regulação. Às vezes até a família inteira estar lá, porque eu fico pensando nisso. E essas crianças que não conseguem vir, que às vezes o pai não traz, porque não consegue. A gente sabe que em Cacoal tem muitas famílias assim, e às vezes não estão indo nas igrejas porque não tem esse acolhimento. Então, é só uma preocupação, algo que eu queria comentar, né? Porque, como eu falei, o meu consegue, graças a Deus. Mas e aquele que não consegue? Verdade. Muito obrigado, irmã. Na realidade, a igreja de Ji-Paraná, ela está sendo uma igreja piloto, né, pastor, nessa questão de ter os abafadores e também uma sala com sensorial de regulação. Mas, assim, o que eu tenho visto, né, na nossa igreja, toda a honra e toda a glória é para o Senhor, porque nós não somos formados, não somos neuropsicólogas, não somos, né, temos o amor. Mas nada vale mais do que ver a alegria de uma mãe e uma superação de um autista. Eu quero testemunhar o que eu presenciei na Noite da Alegria com o Adiel, filho da Rúbia. O Adiel, ele estava morrendo de vontade de ir no touro, não só ele, como o André também, que tem Down, né, e hoje faz parte da nossa equipe, está ali, de querer ir e ter o medo. E ali a gente estava, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. E aí a mãe do João, como é o nome dele, Adiel? Vai, Adiel, e torcendo. Ele subiu no touro, gente. Ele superou o medo. Ele desceu, pingava o suor na mão dele. E ele disse assim, eu consegui. O André, ele subiu no touro e ele deu um grito de liberdade. Ele gritou, uou!
Tipo assim, eu consegui. Então, o que nós, igreja, temos que fazer é ter a sensibilidade para entender essas crianças e entender os pais. Porque quando eu vi a Rúbia e o esposo chegando para buscar o filho, e o filho com um algodão doce aqui no canto, coisa que ele nunca colocou na boca. E ela disse, mas ele está comendo algodão doce. Aí eu disse, uai, tá, é o terceiro ou quarto. Meu Deus, ele nunca comeu. Meu Deus. Sabe? É você contar para a mãe que o filho colocou um doce na boca. E a mãe olhar e falar assim, Tia Lide, ele nunca colocou isso. Então, o meio em que está vivendo, o nosso meio, é o amor. Mas nós temos que ter a sensibilidade, porque nós não temos só crianças. E eu vou aqui falar de alguém, sabe, que o Senhor colocou no meio, colocou na equipe, é o Gabriel. O Gabriel, como o pastor falou, né, o menino Iá, né? Nossa inteligência artificial. Eu vou falar de você, Gabriel. O Gabriel, ele também foi detectado, né, com autismo, TDAH. E quando eu convidei ele para fazer parte do Ministério Infantil, ele disse, não, mas eu não posso. E ali, o Senhor já tinha me dado uma visão com o Gabriel. O Gabriel, do jeitinho dele, ele ministra para as crianças. Glória a Deus. O Gabriel, do jeitinho dele, ele tem um espaço no nosso meio, ele é amado. E as nossas crianças, nós tentamos, sabe, essas crianças atípicas, a gente tenta colocar numa redoma de vidro. Mas essas crianças, eles têm um potencial enorme. Sabe, esse potencial que a gente tem que ter a sensibilidade como igreja. Irmãos, quando você vê os pais servindo ao Senhor nesse altar, o pai tocando, a mãe louvando ao Senhor, e os filhos dele, vou falar, Felipe e Lívia, às vezes não conseguem trazer, porque estão naquele nível de estresse. Hoje eles estavam aqui, nem sei se já foram embora, porque existem diferentes tipos, diferentes graus. Então, irmãos, vamos ser mais sensíveis. Vamos olhar com um olhar de amor, de misericórdia, não de dó, porque eles não são dignos de pena. Não são dignos de pena, porque eles foram escolhidos dentro do ventre dessas mães. Amém. Como chamado para profeta. Amém. Mesmo não falando, mesmo não ouvindo, eles têm chamado, como nós também temos. Então, vamos ter sensibilidade. Porque o Senhor tem colocado na nossa igreja famílias que não conseguiam ir para a igreja, famílias que não recebem convite para um almoço. Não vou convidar não, porque aquele menino dela lá chega, destrói tudo. E estão chegando aqui encontrando famílias que abraçam, famílias que amam. Igreja de Cacoal. Que nós não ficamos nessas quatro paredes, mas que nós levamos esse amor. E quando chegar para a gente, não é só a tia Lide, não é só Suzane e Ricardo, que também atendem adolescentes com esse mesmo, né, com essas famílias atípicas, não é o Lucas, não é somente nós. Nós estamos aqui, sentados aqui, quando o pastor colocou esse nome de especialista, eu falei, ô Jesus, só o Senhor mesmo. Porque nós somos igual a vocês que estão sentados aí. Com as mesmas dificuldades, com os mesmos medos, com os mesmos anseios de acertar o alvo, que é os nossos filhos. É que não dava certo de falar comunista, né? Então, Não, nós pastor. somos comuns, então nós somos os comunistas. Nós somos pessoas comuns. Então, assim, às vezes acha assim, nossa, a casa da tia Lídia é perfeita. Os filhos dela devem ser, meu Deus, devocional, pá, pá. Irmãos, não. A única coisa que nós colocamos e que eu tento, mesmo que a gente não tenha horário de refeição juntos, é orar pelo alimento. É saber que aquilo ali tem, porque o Senhor deu. Então, assim, que nós possamos olhar com um olhar de amor, de misericórdia, Amém. de sensibilidade. Amém. Ter sensibilidade. E eu vejo que
Nós Só temos temos mais isso. 15 minutos para atrasar o Só? culto. Ai, meu Deus, não. Tá bom. Amém. O Ricardo vai falar. Vamos ouvi-lo. Oi, boa noite, a paz do Senhor. Amém. Eu nem ia falar não, pastor, mas tocou Por no favor. assunto, eu achei interessante falar, questão da homossexualidade. Eu não sofri abusos infantis, né, na infância, mas eu não tive uma educação sexual. O senhor falou da igreja estar preparada, né, para receber esse público, vou colocar assim. Então, pastor, eu tenho 13 anos de homossexualidade, de homossexualismo. Certo. Eu tenho 27 anos. Tive uma relação aos 14, né? Mas eu nunca tive relação com mulher. Mas, voltando, a igreja está preparada. Eu sempre fui de ir à igreja quando criança, né? Sempre gostei muito. E o que a igreja pregava a respeito desse tema é a sua condenação, a sua punição. Não, você já está condenado. Você já está condenado. Você não... Então, para que eu vou ficar aqui? Era o que eu pensava. Né? E acredito que muitos pensam. Né? Tá, mas por que eu estou falando? Eu tenho a dependência química, me trato no Abzai, já é a segunda vez, e enxergo o homossexualismo como um gatilho para mim. Então, vamos colocar aí 2 vezes mais difícil. Sim. Né? Mas o que eu quero falar é que, assim, aqui eu pude encontrar, tanto aqui quanto no Abzai, né, que é da palavra, ali em cima da palavra, na base. Cara, eu posso falar assim, mas o que está me fazendo querer mudar? Querer entender, sendo que as pessoas continuam ainda hoje pregar a minha condenação. Eu entendo que é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Mas eu também entendi que, cara, Jesus, ele foi incrível. E o amor dele me faz querer sacrificar isso todos os dias. Aleluia. Entende? Então, assim, eu sei que vai ser muito difícil. Eu me emociono um pouco porque é muito difícil. Sim. É eu lutar contra mim mesmo. Aí eu entendi o que é lutar contra a carne. Entende? É difícil demais. Puro evangelho. Entende? E, assim, Buza tá sempre ajudando lá, né? E eu chego com umas perguntas meio assim, para ele mesmo. Falei, mas Buza, como é que eu vou fazer? Porque eu quero casar, eu sonho em ter filhos, meus filhos. Aleluia. Né? Eu sempre quis. Mas eu falo, cara, eu não sei. Desculpa, tem até criança aqui já, né? Cara, chegar lá na hora, eu não sei o que eu vou fazer. Eu nunca toquei no corpo de uma mulher, né? Esse tipo de pergunta. Eu nunca tive relações com a mulher. Aí ele Te dá falou, uma dica, irmão. Segue a natureza. Então, mais ou menos isso. E ele deu essa dica, né? E trabalhar em cima da verdade. Amém. Porque eu quero ter uma esposa, uma mulher do Senhor. Amém, Jesus. E eu tenho que expor isso para ela. Eu falei, cara, eu tenho essa dificuldade. É isso. Eu venho desse mundo, mas eu preciso que você me ajude. Amém. Né? E Jesus falou, fala, levanta a mão. Glória a Deus. Né? Porque esse assunto é um assunto muito sério, que eu acredito que muitos jovens, adultos, têm isso, e não vêm para a igreja, não vêm para Cristo, porque a gente só mostra a condenação. A gente não mostra Cristo. A gente posso estar exagerando, a gente não vive como Cristo. Sim. Né? Porque Cristo, ele abraçou a todos. Venha como está. Né? E foi assim que eu fui para ele. Amém. Assim que ele me encontrou e eu encontrei ele. Glória a Deus. Só que ele também disse que eu não precisava ser assim. Amém. Né? Então, assim, orem pela minha vida, irmãos. Glória a Deus. Mas é sobre esse tópico que eu queria falar, pastor. Da igreja estar preparada. Amém. Queridos irmãos, que maravilha a nossa conferência, a participação de todos vocês. Nós vamos encerrar a nossa conferência.
Vocês têm que falar assim, Mas em breve teremos mais conferências nesse formato e para a família, aberto assim para a gente conversar. E eu louvo a Deus pela vida de cada um aqui, nossos especialistas, comunistas, na verdade são painelistas, né? Que vem das panelas, né? Do original grego e tal. Brincadeira. Tá no painel, né? São painelistas. Gente... Sim, irmão. Todo domingo, ou em alguns domingos, sempre eu que tenho o direito de atrasar. E eu queria que vocês também tivessem esse direito. Depois vamos falar, é só o pastor que atrasa. Vocês também atrasam. Estou redimido? Amém? Gente, eu sempre condenei porque atrasa, hein? Seguinte, olha, show de bola você falar, você abrir. Glória a Deus. E o que nós temos que ver aqui, muitas coisas. Ó. Primeiro, esse grito que o menino falou de liberdade, todos aqui que têm traumas, que se encontrar assim, se abrir, conversar com alguém, vai sentir esse grito. Lugar de redenção. A minha conversa de abriu ali, abriu aqui, isso foi maravilhoso, Amém. porque alguém começou. E eu quero falar daquele casal que não apareceu ali. Ó. Foi de todos o mais... ganhou palmas, ganhou tudo. É uma liderança que vive com os jovens. Parabéns pelos dois, eu os admiro. E falo isso para os pais que têm a oportunidade de ter os filhos conduzidos por eles. Eles não falaram, mas fazem muito por essa igreja. Entendeu? Eu fazia questão lá. Então, gente... Eles trabalham tanto que não tem tempo nem para falar. Verdade. Obrigado por tudo e que Deus abençoe. Mas assim, ó, se libertem, gente. Vai, Aleluia, qualquer glória a trauma, Deus. se libertem. Amém. Amém. Vamos aplaudir. Aleluia. Para o nosso encerramento, eu quero convidar aqui a irmã Rebeca. Nós vamos ter um minuto de silêncio. Amém? Quem? Mas, assim, irmãos, a gente vai precisar realmente encerrar, irmãos. Vamos ouvir o nosso irmão. Graças e paz a todos. Amém. Primeiro, eu queria fazer uma abordagem aqui a respeito do que o Henrique passou a respeito do Evangelho, né? Paulo nos descreve em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que ele não tinha vergonha do Evangelho. Aleluia. Pois o Evangelho é o poder de Deus. Então, nós, diante do Evangelho, que ele nos mostra com clareza que nós temos que crer. No versículo 17 já diz que se descobre a justiça divina, né? Versículo 17 de Romanos 1, 17, nele se descobre a justiça divina. E para o irmão, Romanos 8:1, a Bíblia diz que, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, meu irmão? Você está salvo. Glória a Deus. Amém? Tudo que você deseja no seu coração de mudança, o Evangelho que traz a transformação, que trouxe a transformação na minha vida e trouxe a transformação na vida de muitos que estão aqui, que eu creio que aqui todos, né, aqui estão em busca da verdade, que é a palavra de Deus, né? Então, não tem condenação mais. Está livre, liberto. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, meu querido. Meu irmão, muito obrigado pela sua palavra. Trazendo a palavra de Deus para nós. Amém.